Ó, a partir desse momento, tá? Tudo que a gente falar está sendo gravado. Perfeito? Beleza. Então vamos lá. Pessoal, os microfones abertos, eu acho que é o meu. Não, não é não. Deixa eu ver se é o meu que está aberto aqui. Não, Igor, tá, o meu tá aberto. Ô, Dominique, o teu tá aberto. Agora sim, agora não dá mais microfonia. Beleza. Vamos lá. Então, dilatações superficiais e volumétricas, pessoal. É o nosso próximo assunto. Tá? Eu fiz pensando no livro de vocês, das páginas aqui, ó, 59 a 61. Então, essa é a página de referência. Se alguém quiser pegar o livro aí para fazer alguma observação. Então, o que é a dilatação superficial? É o aumento do volume de um corpo, né, na dimensão de comprimento e largura. Na verdade, não existe dilatação superficial sem existir uma dilatação volumétrica junto. Só que nós vamos admitir que essa dilatação ela é de um objeto fino, por exemplo, uma chapa de metal, né, para poder ver que aumenta mais o comprimento e largura. Tá? Essa dilatação ela ocorre de duas maneiras. Tá? Vai ser quando sofre calor, ou também, né, ele pode ser da maneira de quando ele é exposto ao frio. Ele pode aumentar o comprimento, né? Então tinha um comprimento, aqueci o objeto, ele aumentou, ou eu posso ter esse mesmo objeto, quando eu resfrio ele diminuir de tamanho. Isso pode acontecer, tá? Então, olha só, esse objeto aqui, ó, essa chapa de metal, ela tinha esse tamanho. Eu fui lá e coloquei, aqueci esse objeto, e esse objeto, como é que eu perdi a minha caneta aqui? Agora voltou. Tá? Eu aqueci esse objeto e ele aumentou de tamanho. Esse aumento de tamanho é o que a gente chama de dilatação, dilatação superficial. Estão me escutando direitinho, pessoal? Me dá um retorno aí se está escutando direitinho, estão conseguindo ver a tela. Sim, a tela não. Certo. A tela não? A tela não, só o professor. Então vamos voltar aqui, porque sem a tela eu fiz besteira. Você tem que ver tudo. Mas, então agora vai. Erros que eu achei que eu estava na outra. Desculpa. Vamos voltar aqui. Agora vai aparecer minha tela. Vamos ver se vai. Foi. Foi agora? Bonito. Aí, ó. Apareceu agora. Agora sumiu eu. Isso? Tá no canto, mas dá de ver os dois. Eu tô aqui no cantinho? Eu não sabia. É a segunda vez que eu dou aula nisso em menos de 1h30. Então, vamos nessa. Então, aqui, pessoal, dilatação volumétrica. Tá? Eu falei para vocês aqui, ó, da página 59 a 61 do livro de vocês. Disse que era dilatação em duas dimensões, de comprimento e largura. Então, vocês estão vendo eu riscar isso aqui. Aparecem meus riscos aí com vocês? Sim. Então tá. Então eu estou feliz. Vamos em frente. Aqui eu tinha feito 2 desenhos, eu vou refazer aqui. Então eu tenho um objeto que ele tinha um dado tamanho, tá? Ou dada a largura. Ele vai sofrer calor, né? Aumento de temperatura, e ele vai aumentar de tamanho. Então ele sai desse tamanho aqui e vai para esse tamanho. Se ele for resfriado, né, ele for voltado ao frio, ele diminui de tamanho, tanto que ele cresce como ele diminui. Normalmente, os problemas maiores, né, que a gente enfrenta na nossa aí é em relação ao calor, tá? Então, vamos lá, eu estava falando dessa aqui, quando eu perguntei para vocês, eu tenho essa chapa de metal, comprimento e largura, perfeito? E ela é aquecida, tá? Quando ela é aquecida, ela ganha esse espaço de superfície aqui. Ele aumenta de superfície.
Então, isso é a dilatação superficial. Para calcular a dilatação superficial, a gente tem uma fórmula, tá? Essa fórmula aqui, quer dizer, o que quer dizer isso? Isso aqui é o comprimento inicial, ou melhor, que comprimento, Michael? Área inicial, tá? Aqui vai ser a diferença de temperatura. Diferença de temperatura. Isso aqui vai ser a dilatação. Tá com saudade da minha letra bonita, né? Tô sabendo. E esse cara aqui, esse Bzinho diferente, esse beta aqui, ó, ele quer dizer o quê? Esse beta quer dizer 2 vezes a dilatação linear. Muito importante tomar esse cuidado aqui, tá? Então, vamos em frente. Temos esse exemplo aqui, ó. Uma lâmina de ferro tem dimensões de 10 por 15 metros e tem a temperatura normal. A ser aquecida a 500 graus, qual será a área de superfície dessa chapa? Então, eu vou trocar de programa aqui para mim poder fazer o exercício. Eu prefiro fazer em outro programa. Deixa só eu chegar nele lá. Cadê ele? Não está aqui. Ai. ESC. Descarta. Por que eu não abri antes o negócio, né? Tô vendo tudo que eu tô falando sozinho, né? Ou não? Sim. Eu bato papo com as minhas coisas sozinho, então vamos nessa, sem problema nenhum. Não, dizem que as pessoas inteligentes falam sozinho, então eu me acho muito inteligente. Vamos nessa aqui, tá? Então aqui, ó, o que eu gosto desse programa é que ele tem mais cor para me colocar e coisas desse tipo. Pessoal, nós vamos precisar, primeiramente, para calcular essas dimensões, buscar na matemática o cálculo da área. Porque se vocês lembrarem, a fórmula que eu falei lá no início é essa aqui, ó. Delta T. E aqui, ó, isso aqui é um A. Isso aqui é a área. E aí nós vamos ter que calcular a área dessa situação aqui, ó. Perfeito? Só que é a área de um retângulo. Claro que eles não vão fazer umas figuras muito difíceis para vocês. Tá? Então vamos lá para o professor de matemática. A área do retângulo ele tem 10 metros por 15 metros. Para calcular a área de um retângulo, é base vezes altura. Pessoal, qualquer momento vocês quiserem, vocês podem abrir o microfone e fazer pergunta, tá? Porque aí, Michael, eu não entendi. Volta ali na explicação que eu vou fazendo isso, tá? Eu vou fechar esse negócio porque todo gordo está estabanado e vai acabar ainda derramando água no quarto e ter que limpar depois. Então vamos lá. Eu estava falando sobre essa área aqui. Então, a área vai ser igual a 10 vezes 15. A área vai ser 150 metros quadrados. Beleza? Esse cálculo aqui, vocês vão fazer no cantinho do caderno de vocês, vão deixar ele lá registradinho, né? Vai que precisa para uma outra situação. É o que eu estou fazendo. O cálculo está aqui registrado. Vou apagar aqui para ter mais espaço na hora de escrever. Beleza. Então, calculei a minha área. Então, já sei que esse valor aqui, ó, eu já tenho. Perfeito? Então, tá aqui, ó. Esse valorzinho aqui eu já tenho. Então, a dilatação, o delta... coisa feia. A dilatação vai ser quanto? Vai ser 150 vezes esse negocinho aqui, ó. O beta. O sorteio vai ser 300?
Vamos chegar lá, calma aí. O que é esse beta aqui? Tá? Ele quer dizer que é 2 vezes a dilatação linear. Por que é 2 vezes? Porque ele vai dilatar aqui, ó. Como a gente vai dilatar no comprimento e vai dilatar na largura. Então, ele vai dilatar nos 2 sentidos. Ele vai aumentar nos 2 sentidos. Ele aumenta proporcional para os 2 lados, tá, pessoal? Ele não tem esse problema de aumentar só para a direita, ou só para cima, ou só para baixo. Não. Para aquecer a peça, ele aumenta para os 2 lados. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos calcular esse beta aqui. Por que nós vamos calcular esse beta? Porque a informação dada aqui, ó, não é do beta, é do alfa. É de uma vez só. Então, eu vou ter que pegar esse valor, vir aqui fazer o meu cálculo, também num cantinho do caderno, ou tem alguns que gostam pode fazer direto aqui, não tem problema também. Então, é 2 vezes 13 vezes 10 na menos 6. Esse 2, ele só multiplica aqui, ó. Ele não mexe na potência, deixa ele quietinho na potência aqui, tá? Então, isso aqui vai ficar da seguinte maneira: 26 vezes 10 na menos 6. Claro que eu sei que eu não sou bobo, que vocês vão usar a calculadora. Então, não tem problema também de usar a calculadora. Só tome cuidado com as configurações dela. Tá? E aqui, essa informação do tempo, eu não tinha da temperatura, eu não tinha temperatura inicial. Ele só me deu aqui que ele foi aquecido a 500 graus. Então, é essa informação que eu vou colocar ali, o meu 500. Perfeito? Até aqui estão tranquilinho de fazer, pessoal? Entenderam que eu tirei as coisas? Sim. Então aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar também uma calculadora e vou fazer as multiplicações do quê? O que eu vou multiplicar na minha calculadora? Eu vou multiplicar o 500 pelo 26, o 150, o 26 e o 500. É isso que eu vou multiplicar aqui, tá? Então, ó, 150. Ah, eu tenho uma calculadora aqui, quer ver? Tem como o professor repetir de novo para mim? Tenho. Eu vou fazer uma multiplicação. Vou pegar uma calculadora, tá? Eu vou pegar uma calculadora, deixa eu ver. Era para ter uma calculadora aqui nesse negócio. Deixa eu achar aqui. Aplicações, cache, calculadora aqui, ó. Pronto. Se ela vir para cá onde eu quero, ela tem a calculadora, ó. Tem a calculadorazinha aqui. O que eu vou digitar nessa calculadora? Eu vou digitar 500 vezes 26 vezes isso aqui, 500 não, 150 vezes 26 vezes 500. Ô, Maicon, né? Tá difícil. Então, vamos lá. Aqui, acho que tem que ser com esse. 150 vezes 26 vezes 500. Opa, tem um a mais. Deixa eu zerar isso aqui. 150 vezes 26 vezes 500. Perfeito? Então, aqui, igual. Deu esse númerozão todo. Vamos anotar ele. 1950000 vezes 10 na menos 6. Beleza. Pessoal, multiplicação de potência com base negativa. Vamos abrir uma outra folha e vamos explicar um pouquinho de potenciação, né, de notação científica. No primeiro ano, vocês estudaram algo assim, ó. Vou botar 2 números quaisquer aqui, tá? Então, vocês tinham esse número que era muito pequeno ou esse número que era muito grande. E vocês tinham que fazer essa transformar em potência de 10. Lembram que vocês vagamente estudaram um negócio desse? Tá? Então, o que acontece? A gente tem que tirar a vírgula que estava aqui, ó, e trazer ela para cá.
Então, nós vamos contar quantos números a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ficar 1 vezes 10 na 8. Só que como ele andou para este lado aqui, aqui o expoente é negativo. Tá? A vírgula está aqui. E eu vou trazer essa vírgula para cá. Ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então fica 1 vezes 10 na 8. Uma vírgula andou para esse lado. Lembram que vocês viram uma matéria mais ou menos desse tipo lá no primeiro ano? Ou em matemática ou em física? Alguém não se recorda? Sim. Sim, sim. Então nós vamos precisar... Ô, professor, Eu. esse 10 sempre vai ficar ali? Isso, é a multiplicação de base 10. Tá. Isso mesmo. Tá? Então, lá no CE, eu gosto de citar assim, ó, vocês também viram multiplicações 10 na terceira. Isso aqui é 1000. Só deixa eu abrir só um pouquinho, pessoal, já vem. Só vou sair aqui para abrir a porta que eu tenho... Entrou uma cachorra no meu quarto, que é a minha cadelinha, e tá chorando aqui embaixo da porta. Já voltei. Tava escondido embaixo das cobertas, agora caí pra rua. Então, assim, 10 na terceira. Ó, lembram desse detalhe aqui? Que vocês estudaram? Por que eu estou fazendo essa revisãozinha aqui com vocês? Simplesmente porque aqui, ó, a gente vai precisar dela. Ah, Maico, mas se eu usar na calculadora, eu posso? Pode usar sem problema nenhum, pessoal. Só que vão tomar cuidado que para colocar na calculadora, vocês vão ter que tomar algumas situações, tá? Então, por exemplo, como é que eu digito esse número aqui numa calculadora científica, tá? Como é que eu faço essa operação? Como é que eu consigo fazer isso aqui, ó? Como é que eu digito principalmente isso aqui? Tá? As calculadoras científicas que normalmente eu vejo na escola, ela tem duas teclas que usam potência. Uma das teclas é esta, que é o chapeuzinho mesmo do português. Outra das teclas é esta. Então, o que vocês teriam que fazer? A digitação, tá? Daí depende da calculadora que vocês têm. A digitação seria 10 elevado a 5. Perfeito? Para digitar esse negocinho aqui. Agora, Mike, mas eu quero fazer isso aqui à mão. Como é que eu faço à mão? Tá? Lembra que a vírgula está aqui, ó? Então, o que vai acontecer? Nós vamos trazer a vírgula até esse ponto aqui. Nós temos 4 números. Perfeito? Então, aqui, ó, a delta vai ser 195 vezes 10 na quarta. Perfeito? Vezes 10 na menos 6. Como as bases... Só conta os zeros, os outros números não? Não, eu vou contar o zero só para te entender onde é que eu quero chegar. Calma aí, depois eu vou fazer de uma outra maneira. Tá? Olha só, esses dois caras aqui, ó, são idênticos. As bases são iguais. Multiplicação de bases iguais conserva a base e acaba somando os expoentes. Tenho 4, devo 6, eu fico com 195 vezes 10 na menos 2. Tá? E me faltou espaço. Vamos lá para mais uma folha. Então, aqui. 195 vezes 10 na menos 2. O que é 10 na menos 2? Tá? Eu estou fazendo matematicamente passo a passo do negócio. Seria 195 dividido por 10 na 2, que vai ser 195 dividido por 10 na 100. Eu estou fazendo sem calculadora, tá, pessoal? 1,95 metros quadrados. Essa seria isto. Tá, Michael, eu não entendi nada que tu falou. Né?
Vamos voltar onde é que nós estávamos antes. Nós estávamos... Professor, não entendi. Só de onde saiu aquele 4 lá? Tá, vamos chegar lá. 195 e mais 4 zeros vezes 10 na menos 6. Pessoal, vamos para um outro caminho matemático que a gente pode fazer isso à mão, tá? Eu sei que vocês não vão fazer isso à mão, mas vai que precisem, né? Então, aqui. O que é 10 na menos 6? O que é esse negativo aqui? Esse negativo diz que isso aqui, inverter o número, lembra? Ó, 7º ano. Aqui embaixo tem uma fração, todo número é dividido por 1. Então, isto aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10 na 6. Tá? Então, se eu pegar aqui 195,0000 dividido por 10 na 6, o que é 10 na 6? O que é isso aqui? Ó? Que número é esse aqui, 10 na 6? É 1 com 6 zeros. Perfeito? Então, esse delta aqui, ó, vai ser 195, 1, 2, 3, 4, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer o que a gente mais gosta de fazer em matemática, de cortar esses zeros. Cortei esses zeros, ficou 195 dividido por 100, que eu vou chegar ao mesmo 1,95. Quem é que me perguntou que não entendeu daquele 10 nesse aqui, ó? Não entendeu de onde veio isso aqui? Esse valor aqui, ó, 10 na quarta? Sim. Tá, então vamos... Sim, acho que agora eu já entendi. Então vamos Mas pode explicar aí para mim. Vamos explicar de novo. Tu tinha isso aqui, ó, tá? 195, 1, 2, 3, 4, vezes 10 na menos 6. Eu peguei um caminho que eu transformei esse número numa multiplicação com base 10. Para mim fazer isso, eu peguei e tirei esses números aqui, ó. Eu tenho quantos zeros aqui? 4. Então eu vou ter que ter alguma coisa. 10 na quarta. Por que ele ficou positivo? Porque a vírgula estava aqui no final do número e quando eu faço essa operação, eu trago esse número para cá. Então, eu posso reescrever isso aqui desta maneira aqui, ó. 195 vezes 10 na quarta. Uma outra maneira de fazer esse caminho aqui, que eu acho também simples de ser feito, é, em vez de trazer a vírgula para cá, ó, onde eu botei, eu fazer isso aqui, quer ver? Ó? Tu entendeu de onde é que saiu 10 na quarta agora? Sim, quando o professor estava explicando agora, eu entendi e só queria confirmar. Então, vamos aí, vamos só... Eu acho que eu vou apagar aqui, mais fácil. Então, olha só. Uma outra maneira de fazer isso aqui, eu estou perdendo um pouquinho de tempo nisso aqui, porque todos os exercícios de vocês de volumétrica e de superficial vai aparecer uma situação nesse sentido aqui. Nós estamos com a vírgula aqui, tá? Nós queremos cortar esse negócio aqui, ó, 10 na menos 6. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trazer a vírgula que estava aqui 6 casas para frente, pessoal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparem que aqui, ó, ficou 6 números. Eu posso vir aqui e eu acho mais prático fazer isso aqui, ó. 5 vezes 10 na 6 vezes 10 na menos 6. Por que eu fiz propositalmente? Para mim pegar esses valores aqui agora, ó, e eu poder fazer isso aqui, ó. Cortar. E aí já sai direto a minha resposta, 1,95 metros quadrados. Quer dizer, esta chapa de 15 metros, ela ia ganhar quase 2 metros quadrados de área dela. Compreenderam o que eu fiz agora ou não? Só uma conclusão. Então, quando o número que está sendo
o potencializado for negativo, a vírgula vai para a esquerda e quando for positivo vai para a direita. Calma aí. Vamos chegar onde... Vamos chegar, que eu acho que foi aqui que eu falei isso. Isso está me dizendo? Para mim vir para trás, fica negativo. Se eu ando com a vírgula para frente, fica positivo. É isso aqui. É isso aqui que tu estava perguntando? Foi isso que tu falou? É bem isso. Tá, beleza, então. Então, chegamos lá. Vamos chegar onde eu quero. Vamos para a próxima. Aqui. Beleza. Então, aqui está a resposta dessa situação. Bem, pessoal, o que vai acontecer? Só um pouquinho. Tá? Essas dilatações pode ter um furo no meio. Tá? Pode ter um furinho no meio. E aí o que acontece? Quando eu esquento essa chapa tende tá bom. Tende a aumentar. O que acontece com esse furo aqui, ó? Ele vai ficar do mesmo tamanho, vai aumentar ou vai diminuir? O que vocês acham disso? Ele vai se tornar mais estreito. Ele vai diminuir? Todos acham que vai diminuir? Né? Acho que lógica sim. Bem... Porque na hora que esquenta, ele tende a aumentar para todos os lados, né? Sim. Então tá, então vamos ver se ele vai diminuir mesmo. Isso aí na verdade, pessoal, esse furo aumenta. Opa! Como? Como assim? Como assim? Vamos lá, então. Vamos pensar da seguinte maneira, tá? Vamos pegar esse mesmo problema, tá? Esse mesmo problema, só que agora ele não é... eu vou pegar os dados e vou fazer a seguinte situação. Tá? Ele não tem a dimensão disso aqui, então eu vou tirar essa dimensão aqui. Ó. Isso aqui não existe, perfeito? Tranquilo? Nós vamos dizer que tem raio de 5 metros, perfeito? Então nós temos uma circunferência que tem raio aqui. Como é que eu calculo a área de uma circunferência? A área de uma circunferência vai ser πr². Perfeito? O π, para quem não lembra, nós vamos, só para facilitar a minha vida, eu vou dizer que o π vai ser uma coisa valendo 3. Mas, na verdade, normalmente na escola, aí a gente usa 3,14. Tá? Eu vou usar como 3. Então, a área vai ser 3, que multiplica o meu raio, 5 ao quadrado. A área vai ser igual a 3 vezes 25, isso. Então, a área dessa circunferência vai ser 25 vezes 3, 75 metros quadrados. Perfeito? Concordam comigo isso? Então, olha só. Beleza, cálculo feito. Vou aquecer esse negócio aqui. Isso aqui é uma chapa de metal. O que vai acontecer com essa, quando eu esquento essa chapa, mesmo ela redonda? Ela vai aumentar para todos os lados. Concordam comigo que o tamanho dela aumenta? Ó, ela vai aumentar para todos os lados. Porque ela vai ter que dilatar. Como é que vai ficar isso? A dilatação é o comprimento inicial, que é 75, vezes esse valor aqui, vezes 2. Então, 2 vezes 13 vezes 10 na menos 6, vezes a temperatura que ela modificou, 500. Perfeito até aí? Então, olha só. Vamos fazer essas multiplicações aqui. Eu vou multiplicar esse valor aqui, ó, com esse valor aqui, primeiro. E eu não estou querendo pegar a calculadora, estou querendo fazer de cabeça. Então, fica 75 vezes 1.000 vezes 13 vezes 10 na menos 6.
Não vou ter que pegar a calculadora, que eu tô agora caindo numa coisa aqui que eu vou... Ó, então eu vou multiplicar isto e isto. Perfeito? Então vamos aqui, ó. Minha calculadora. Cadê a bichinha? Bichinha aqui. Calculadora está aqui. Então vamos lá. 75 vezes 1000. Opa, 0 a mais. Vezes 13 igual a esse valor que a gente encontrou aqui, ó. 975.000 vezes 10 na menos 6. Eu vou usar a mesma maneira que eu fiz aqui, ó. Tá? Então, a vírgula estava aqui e eu vou trazer ela 6 casas para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. A vírgula vai vir para cá. Então, isto aqui vai ficar desta maneira. 0,975 vezes 10 na 6 vezes 10 na menos 6. Eu fiz isso propositalmente para poder cancelar isso aqui, ó. Então, ela teve um aumento de 0,95 metros quadrados. Essa é a minha resposta. Beleza? Concordam que a chapa aumentou? Sim. Então tá. Então vamos para uma terceira situação agora com esse mesmo problema. Tá? Vamos continuar com a nossa chapa. E aí, essa chapa, ela vai ter uns probleminhas de situações assim. Ó. Deixa eu fazer se eu pegar essas formas aqui, que tem aqui bonitinha. Tá? Aqui, eu preciso desta, e eu vou pegar essa aqui também. Então, aqui está minha chapa, tá? Ela tem 10 metros de comprimento e tem um furo no meio. Perfeito até aí? Ó, aqui está o furo no meio, de 5 metros. O que acontece, né? Os dois desenhos não estão juntos, né? Mas, deixa eu ver se eu consigo pegar os dois desenhos juntos. Acontece se eu... Ah, não, ele não vai deixar fazendo esse programa aqui, não acredito nisso. Eu sei o que eu vou fazer, calma aí. Eu falando sozinho, né? Ó, eu vou copiar o meu desenho e vou puxar esse aqui para o lado. Calma aí. O que aconteceria se eu pegar esse desenho aqui que eu copiei, que agora estão junto, e eu aumentasse esse desenho? O círculo não aumenta junto? Sim. Aumenta. Então o furo da chapa também vai aumentar do mesmo proporção. Não, mas ele não vai em todas as direções? Vai. Então, se eu diminuir, ele vai para todas as direções. Então, a chapa vai para todas as direções. Essa é uma boa pergunta, tá? A chapa também vai para todas as direções. Para representar a chapa também vai crescer para esse e para esse lado. Nós, por representação do desenho, a gente pega, aqui. A gente pega e faz essa representação aqui, ó, só para facilitar a nossa vida. Para dizer, ela cresceu em 2 dimensões. Mas ela não vai fixar, só se ela tivesse, né, presa aqui, ó, fixa aqui, que daí ela vai aumentar, mas vai parecer que ela está crescendo desse lado. Mas se eu aquecer, ela vai crescer para todos os lados, pessoal. Para frente, para trás, para cá e para cá. Então, facilitando a nossa vida. Se ela crescer um pouquinho para esse lado e um pouquinho para esse lado, o que a gente faz no desenho aqui para chegar nesse desenho? A gente tira esse pedaço aqui e joga lá para cima. Então, isso aqui, ó, ela poderia estar no meio. Vocês vão ver outras representações
dessa coisa dessa maneira, mas entenderam que ela cresce para todos os lados? O círculo também vai crescer para todos os lados. Então, quando a gente faz essa situação aqui, o círculo também aumenta. Essa é... E aumenta proporcionalmente a esse aumento aqui. Tá? A ideia inicial de vocês é uma ideia de todo mundo, tá? Que isso aqui diminui sem problema nenhum. Professor, Ah, mas então se fosse ao contrário, se fosse frio e ela fosse contrair, aí ela vai diminuir. Diminuiria, claro, porque a chapa vai diminuir. Certo. Aqui, ó. Naquele desenho aqui, ó. Que eu fiz os dois juntos, ó. Quando eu aumento ele, o círculo aumenta. Quando eu diminuo ele também diminui. Proporcional, porque senão ele ficaria assim, ó. Imagina. Só a chapa diminui e o furo não. Fica estranho. Fica bem estranho. Mas são perguntas, esse tipo de pergunta aí que eu fiz agora para vocês é que vai aparecer para vocês. Tá? Claro, vai ter o cálculo, mas vai aparecer para vocês. Vamos lá, então. Ó, aqui eu estava dizendo para vocês. Essa pergunta é facilmente respondida. Ó. Aqui, ó. Respondidas. Se substituir umas peças por uma outra sem cavidade, o disco ocupará esse orifício. Também sofrerá dilatação e a peça não poderá se danificar. Então, portanto, é necessário que haja espaço, que ele seja justamente do mesmo tamanho do material dilatado. Então, se essa chapa aumentar, o círculo, o buraquinho dela também aumenta. Então, se eu cortasse essa chapa minha do mesmo material, fizesse um furo no meio, e esquentasse os dois na mesma temperatura, a 500 graus Celsius, como eles são dos mesmos materiais, isso aqui tinha que caber certinho aqui dentro. Tem lógica, né? Concordam comigo isso? Ou não? Mas, Tem sentido. Fala. Se, por exemplo, o material é diferente, tem coeficiente de dilatação diferente. Sim. E se fosse por exemplo, dentro, fizesse uma chapa de ferro, sim, e colocasse um furinho encaixado de outro material que tivesse um coeficiente maior. Uhum. Ele entortaria, não entortaria? Entortaria. Tu tá em casa, né? Teu piso da tua casa é revestido do quê? Eu não sei, não. É lajota? Eu acho que é... É madeira ou é piso aqueles cerâmicos? Piso cerâmica. Os pisos cerâmicos estão encostados um no outro? Não, eles estão com um negócio no meio, né? Aquele negócio no meio é justamente para não acontecer isso. Porque o que acontece? O teu piso aí, no inverno, ele retrai e no verão ele aumenta. Então, se eles botassem os pisos encostados um no outro, ele ia estourar, ou ele ia trincar. Então, eles botaram dois materiais diferentes. Esses dois materiais diferentes têm coeficiente de dilatação diferente. Então, o que acontece? Eles vão aumentar, mas o outro também vai aumentar, mas vai aumentar menos. Então, não tem o perigo de... Ele pode ser comprimido, ele pode ser apertado, como se fosse uma borracha nisso. Se vocês repararem lá na escola, na parte de fora da escola, o revestimento é um revestimento de 50 anos atrás. Eles são colados um grudadinho no outro. Vocês já perceberam que aqueles pisos estão todos soltos também, por causa do tempo e porque desse trabalho de dilatar e de encolher. Como se fosse desencaixando. Isso, como se fosse se despregando do cimento que está colado ele. E se, tipo assim, se fosse tudo uma peça única na medida certinha de um quarto, por exemplo? Tudo bem, só que o quarto vai ser todo feito de mesmo material, porque materiais diferentes dilatam diferente. Então teria que ser no canto, quando encosta na parede, teria que ter esse cimento. Aham. Ah, tá. Essa parte teria. Então, por isso que é tão complicado fazer algumas coisas dependendo para que vai. Né? Vai trabalhar com calor, vai trabalhar com
forjar peças. Então, você tem que saber alguns materiais. Então, vamos lá. Olha só. Essa outra aqui, ó. Um orifício de raio 6, foi o que eu fiz lá, tá? Uma chapa de zinco. De experimental de acréscimo em temperatura de ordem de 80 graus Celsius. Qual a área do furo após o aquecimento? Tá? Determine coeficiente de dilatação superficial. Então, como é que eu chego a essa pergunta aqui? Tá? Então, deixa eu trazer ela lá para o meu outro programa, que eu prefiro trabalhar nele lá, que tem uma corzinha para mim chamar a atenção de vocês do que o nosso amigo PowerPoint. Nosso amigo PowerPoint, ele não é muito legal para esse tipo de coisa. Ele é legal para organizar bonitinho, mas depois... é uma cacaca. Deixa eu ver o que ele trouxe. Tá. Preciso disso aqui também. Não vai me trazer isso? Foi. Agora organiza aqui. Opa. Agora resolveu não querer parar. Coisa séria. Vamos nessa. Para. Vou de novo. Eu vou ter que ir para aqui porque ele resolveu não querer me ajudar agora. Bem, pessoal, aqui vai ficar só no vermelho, tá? O que é esse coeficiente de dilatação superficial aqui? Tá? É o nosso B. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar que isso é 2 vezes o nosso amigo aqui. Então, esse B vai ser 2 vezes o 3 vezes 10 na menos 5. Esse B aqui vai ser 6 vezes 10 na menos 5. Isso é a resposta da letra A. Qual é a área inicial do orifício? Aqui, deixa eu ver se ele vai... Aqui. A área inicial do orifício. Como é que calcula a área de uma circunferência? A área da circunferência é πr². A área da circunferência vai ser... Vou de novo usar o π como 3, tá? Para facilitar a nossa vida. 3 vezes o raio, nesse caso é 6. 6 ao quadrado. A área vai ser 3 que multiplica 36, que vai dar 108 centímetros quadrados. Beleza. A pergunta próxima é: qual é a dilatação? Então, a dilatação, a pergunta C, eu vou ter que vir aqui e fazer aquela área inicial vezes isso aqui, vezes isso aqui. Então, a área de dilatação vai ser... Qual é a área inicial? Esse valor, 108, vezes esse beta aqui, 6 vezes 10 na menos 5, vezes a temperatura, um acréscimo na ordem de 80. Vou fazer as multiplicações desses 3 números, tá? Aqui no PowerPoint eu não tenho calculadora, então eu vou para a minha manual mesmo. 108 vezes 6 vezes 80 deu 51840 vezes 10 na menos 5. Vou usar aquela estratégia que eu falei para vocês de igualar as casas. Então, a minha vírgula estava aqui, e eu vou trazer, agora não é 6, ó, é 5. 1, 2, 3, 4, 5 para cá. Então, ela vai ficar assim, ó, 0,5184 vezes 10 na 5 vezes 10 na menos 5. Eu fiz isso para poder cortar essas coisas e ter a resposta que o acréscimo de dilatação foi 0,5184
centímetros quadrados. Beleza? A gente não vai trabalhar com tipo, arredondar o valor? Não, Tipo, deixa esses valores assim, que depende da pergunta. Claro, se nós fôssemos trabalhar isso aqui, fosse medir uma régua, que é o nosso instrumento que a gente tem na escola, isso aqui está muito mais próximo, mas daí você vai fazer só no final, né? Depende da pergunta, 0,52, né? Centímetros quadrados. Está muito mais próximo disso aqui. Por que está muito mais próximo? Porque isso aqui, ó, 184, está mais próximo de 200 do que mais próximo de 100. sim. Mas o resto não. Deixa, se for arredondar, só lá no final. Bem, vamos lá para a dilatação volumétrica, então, pessoal. Então, a dilatação volumétrica, ela ocorre em 3 dimensões. Perfeito? Comprimento, largura e altura. Ela vai crescer para cá, ela vai crescer para esse sentido e ele vai crescer para esse sentido. Tranquilo até aí? Não dormiram aí? Então, de novo, ó, a dilatação, isso aqui é a dilatação volumétrica. Aqui é o volume inicial. Aqui é o coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação. E aqui a diferença de temperatura. Ô, senhor, dessa vez a coeficiente de dilatação é outro símbolo, porque vai ser elevado a 3. Esse símbolo aqui, o sigma, se não me falha a memória, ele vale 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. É uma coisa legal de se pensar. Deixa eu ver se aquele meu negocinho resolveu trabalhar agora. Cadê ele? Eu fechei, né? Então, eu não... Deixa eu fazer aqui. Descartar isso aqui. Deixa eu pegar ele de novo aqui. Pessoal, nós temos aqui, ó, o coeficiente de dilatação. Existe que tem que ser, ele é igual a isso aqui por 2, que este outro aqui vale 3 desse, perfeito? Então, matematicamente, eu posso fazer eles escreverem em relação. Olha só. Eu vou isolar esse cara. Como é que eu isolo esse carinha sozinho? Ele está sendo multiplicado por 2. Ele vai ser dividido. Concordam que eu fiz aqui? Quem está me acompanhando na aula aí, eu não estou vendo vocês, tá? Então, eu não sei quem está e quem não está. Se eu estou dando aula para 1, para 2, para 5, para 15, eu não configurei para isso. Eu vou isolar esse alfa aqui. Então, isso aqui vai ficar isto dividido em 3. Então, eu posso vir aqui dizer que isto é a mesma coisa que isto, que é a mesma coisa que isto. Ó, essa relação aqui é válida, ó, tá? Não sei se o livro de vocês traz, não me recordo, tá? E a gente pode brincar. O que dá para brincar ainda, eu estou brincando com matemática, porque de vez em quando tem umas perguntas que aparecem para vocês com isso. Ó, essas duas coisas. Como eu isolei aqui, ó, as mesmas situações, eu posso vir e fazer isso aqui, ó. Beta sobre 2 é igual a sigma sobre 3. Então, a gente pode fazer aqui, ó. Claro, depende do exercício, o que ele vai querer pedir para vocês, aquela história toda. Nesse caso que ele está falando aqui do volumétrico, a gente tem que lembrar realmente dessa situação aqui, ó, que esse valorzinho aqui eu tenho que pegar, se ele for a dilatação linear, multiplicar por 3 para chegar nele.
Se for a superficial, eu pego o valor da dilatação linear e multiplico por 2. Isso aqui tem que ficar claro para vocês. Senão vocês já começam a errar o problema. Tá? E a leitura do problema vai fazer parte, porque olha só, tem alguns problemas que vão dar isto aqui, ó, já direto com o sigma, ou com o beta, ou com outra situação. Aqui não, ele só está te dando a dilatação linear. Só que nós caímos em um outro problema que vocês vão enfrentar. Como é que calcula o volume de um cilindro? Vocês lembram disso? Eu acho que eu já nem tive isso, mas tudo bem. Não me assusta, tá? Não me assusta. Mas vamos lá. Se nós for pegar a estrutura de um cilindro, a gente consegue perceber que ele tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Ó. O que é o cilindro? O cilindro nada mais é do que uma circunferência em cima, outra circunferência embaixo, né? Agora eu estou sendo professor de matemática. Isso aqui é quando eu pego e abro um cilindro. É a planificação dele. Só que, se a gente perceber, os cilindros são vários círculos, um em cima do outro. Então, para mim poder calcular o cilindro, que é um dos que mais vai aparecer para vocês vão ter que calcular a área da circunferência, que é esta fórmula aqui, a área de circunferência, tá? Que daí eu calculo esse espaço que ele ocupa aqui, e o volume do cilindro tem uma fórmula da seguinte maneira: volume é a área do círculo vezes a altura. Então, eu tenho vários círculos empilhados aqui. Então, no caso do nosso problema, ele tem um diâmetro, um tamanho de uma borda a outra. Deixa aqui, ó. De uma borda a outra do círculo mede 20 centímetros. E eu preciso do raio. Isso aqui é diâmetro. Matemática de novo. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, se eu quero saber o raio dessa situação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse diâmetro e vou dividir ele bem no meio. Então, se o diâmetro vale 20 e ele é 2 vezes o raio vai ser 20 dividido por 2. O raio vai ser 10 centímetros. É esse 10 que vai entrar aqui, ó, no lugar desse R meu aqui, ó. Até aí, pegaram, compreenderam o que eu fiz aqui? Quem está acompanhando, povo? Uhum. Então, aqui é 10. De novo, para facilitar a minha vida, eu vou usar o meu π como 3. Tá? Então, vai ser 3 vezes 10 quadrado. A área da circunferência vai ser 3 vezes 100. A área da circunferência vai ser 300. Esse 300 que eu encontrei aqui é o que vou colocar aqui, ó. Ah, Mike, eu posso fazer direto na fórmula? Pode, pessoal. Aí depende do seu saber matemático, na verdade, né? Eu podia vir aqui, ó, e já ir direto na fórmula. Eu sei que isso aqui é essa situação, então eu posso vir, vocês vão encontrar lugares que vai estar escrita a fórmula assim. Então, é só vir, vou botar 3 vezes... Ah, tá, faltou o quadrado aqui. 10 ao quadrado, e a altura do bichinho é 10 também. E fazer isso. E resolver direto. Na calculadora, isso aqui vai dar 3.000. Ó. 3.000 o quê? Centímetros
cúbicos. Por quê que é centímetros cúbicos? Porque a altura e o raio está em centímetros. Bem, mas aí, eu vou aquecer. Fala. Uma pergunta. Nas suas atividades, a gente pode sempre botar o pi como 3, então, para facilitar. Pode. Tirando-se alguma outra coisa, eu vou deixar para vocês falando, não bota o pi como 3, 3.1, 3.14. Então, se for para botar algum número específico, a professora bota, a gente pode botar como 3 para ele. Essa aproximação eu não vou me pegar muito com vocês, não. Eu vou olhar isso aí. Tá, vamos tentar aqui então agora. Rapidinho, tu volta ali onde é que tu estava explicando que eu me perdi bem no final. Bem no final aqui? Tipo assim, na hora de fazer na calculadora, a gente coloca tudo direto ou a gente coloca uma ordem para fazer esse cálculo? A ordem não vai alterar. É o Caio, né? Não vai alterar, Caio. Olha só. Na calculadora, tu vai fazer isso aqui, ó. 3 vezes 10 elevado ao quadrado vezes 10. Eu estou falando pela minha, tá? Então, se eu fizer isso aqui e apertar igual, ele me dá esse valor aqui. Tá? Obrigado. Agora, se for pegar outra calculadora, vamos ver aqui se essa aqui ela pensa diferente. Porque cada calculadora ela tem um modo de pensar, né? Cadê essa bicha aqui? Já perdi ela de novo. Tá aqui, ó. Vamos ver se ela tem elevado, né? Ó, essa aqui ela não tem nem elevado, cara. Só se ela tiver aqui científica. Não, ela não tem. Tem aqui. Não, ela não tem aqui, ó. Essa aqui daqui não vai... Ali tá escrito básica, calculadora básica mesmo, acho que... É básica só para as operações básicas. Então ela não vai. Se for pegar o celular já é diferente. Provavelmente tu vai encontrar essa tecla aqui, ó. X na Y ou o número, vai ter que abrir parênteses, botar o número ao quadrado. Aí depende de cada máquina, cada programação, tá? Daí tu tem que ver o que tu tá fazendo. Então vamos lá. ΔV vai ser o volume inicial vezes o nosso sigma vezes a diferença de temperatura. Beleza? Até aí tranquilo. Então essa é a fórmula que eu vou precisar para isso. Eu já calculei o volume inicial. Isto aqui é barbada de calcular, porque eu vou pegar esse valor aqui, somente esse número da frente, e multiplicar por 3. Tranquilo? Ó, ΔV vai ser o volume inicial, 3.000, lá que a gente calculou, 3 que multiplica 11 vezes 10 na menos 6, vezes a diferença de temperatura. Nesse problema aqui, nós vamos ter que tomar um cuidado. Por que tomar um cuidado? Ele estava numa temperatura... Aqui, deixa eu ver se eu... Vamos aqui. Aqui. Ele estava em menos 100 graus e ele foi aquecido até 20 graus. Quanto eu andei daqui para cá? Vamos pensar na reta numérica que vocês tanto conhecem, né? 120? 120, pessoal. É distância, tá? É comum esse erro aqui achar que eu vou botar menos 80, tá? Mas é 120 graus. Então, esse 120 vem aqui, ó. 120. Beleza? Vamos aqui. Então, o delta vai ser o quê? Esta multiplicação de 3.000 vezes 3 vezes 11 vezes 120. Vou jogar na calculadora, vou ver o número que vai dar. 3.000 vezes 3 vezes 11 vezes 120. Bah, deu um númerozão bem grandão. 188 e 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Vezes 10 na menos 6. Bem, eu não vou passar trabalho para na calculadora. O que eu vou fazer? Eu vou tentar chegar a 10 na menos 6, a 10 na 6 aqui, positivo. Ó, a vírgula está aqui. Eu vou vir 6 para cá e vou parar naquele 6 ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, ó. Beleza? Então eu deixei 6 números entre onde ele estava e para onde ele foi.
Ah, outra coisa. O ponto da calculadora de vocês não é vírgula, tá? Para nós aqui, tem que tomar esse cuidado também. Então, fica 11,88 vezes 10 na 6 daqui, que multiplica 10 na menos 6. Eu fiz isso propositalmente para mim poder fazer esse corte aqui. E aqui está a minha resposta. O aumento de volume dele foi de 11,88 centímetros cúbicos. Deixa, Davi, só um pouquinho. Filho, deixa aqui, pode ir. Ô, senhor, e se, tipo assim, na hora de fazer isso, não precisa botar ali os valores para cancelar, pode botar direto? Pode. Na calculadora, se tu fizer isso na calculadora, ele vai te dar direto isso aí. Eu estou mostrando para fazer sem calculadora, tá? Fala, filha. Ah, tá, vou pegar o brinquedinho. Fala. Então, se for elevado a menos 6, por exemplo, eu tenho que deixar 6 casas. Eu sempre vou colocar vírgula no tanto que está elevado? Isso, tu vai procurar trabalhar com isso aqui, ó. Então, por exemplo, se tiver um menos 3 ali, eu deixo só 3 casas. Esse aqui, ó. Foi 5, ó. Então eu mexi 5. Se for 3, tu deixa 3. É isso aí que... É ele que manda. É uma sacadinha que só depois que começa a fazer, tu vai... Ó, aquela relação que eu falei dos coeficientes para vocês, ó. O alfa dividido por 1, beta dividido por 2 e esse dividido por 3. Lembram de onde é que veio isso? Ó, porque o beta é 2 vezes esse aqui. Da onde é que saiu isso? Eu peguei esse 2 e joguei aqui para baixo, dividindo. Ó. Fica beta dividido por 2, que dá o alfa. Se eu vim aqui e for fazer o sigma, que é 3 vezes a dilatação aqui inicial, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse 3 e jogar aqui para baixo. Ó. Então, aqui ficou, foi da onde saiu esses valores aí. Ó. Tá? E se eu quisesse ainda comparar esse aqui com esse aqui, a gente conseguiria fazer tranquilamente, pegando aqui ó, o beta sobre 2 e o alfa sobre 3, fazer isso aqui cruzado, ó, e eu teria 3 vezes o valor do beta, 2 vezes o valor disso aqui. Também poderia ser feito dessa maneira. Deixa eu descartar isso aqui. Pessoal, o que eu tinha para vocês, a explicação geral, deixa eu voltar aqui para ver vocês um pouquinho. Chegar lá. Aqui. Não é aqui, não, é aqui. Ó. Para a apresentação. O que eu tinha para apresentar era isso para vocês, tá? Então, essas mesmas explicações, depois, à tarde, eu boto lá no meu YouTube, porque agora eu virei youtuber também, né? Tive que fazer isso, senão eu não consigo chegar até vocês. Quando eu botar, eu voto para vocês também lá nos grupos, aviso, ó, postei a aula, e à tarde também eu vou colocar uma lista de exercícios de dilatação superficial e volumétrica para vocês. Beleza? Pode ser? Tranquilo? Beleza. Algum outro... E cronograma das aulas, alguma coisa já? Como é que é? O último cronograma das aulas. Como assim? Sim, tem um dia já definido para dar as aulas, assim. Não, ô Caio, olha só. Hoje foi a minha primeira experiência com aula online assim, desse tipo, tá? Eu vou parar a gravação, tá? Só deixa eu primeiro parar a gravação aqui, que daí fica